Hello, estou de volta. Cadê os gritos? Aí, o grito da galera. Gente, como prometido, voltei às minhas lives toda quarta-feira. Durante um tempinho aqui, durante 6 quartas-feiras, eu vou estar aqui conversando sobre alguns temas com vocês, ok? Hoje é um assunto legal, porém triste, enfim. Vamos falar sobre a criminalização da homofobia, tá? Claro, sempre tem um tema assim importante, eu sempre tenho um convidado especial. Hoje eu vou ter a participação de Roberto Ney Filho Araújo, meu primo. Ele é advogado, especialista em direitos humanos pela Universidade de Coimbra, vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é com ele que nós vamos conversar hoje, certo? Cadê você, Roberto? Mas antes eu queria dizer que em 2017, a cada 19 horas, uma pessoa LGBT morria, era assassinada. Em 2019, 2018, desculpa, a cada 20 horas, um LGBT. Quero dizer a vocês que eu vou estar gravando sempre agora na horizontal, porque como eu tô colocando os vídeos no YouTube depois, então vou testar para ver se fica melhor, porque os outros ficaram na vertical e aí não ficou muito legal, não gostei muito do resultado. E para ver, inclusive, Oi. os vídeos que estão no canal no YouTube, rapidinho, fica aí. Tô falando aqui, não se meta agora. Os vídeos que ficaram no canal. Calma aí, já te chamo. Tá Clicando ouvindo? porque tá na horizontal, tá? Então, para Como conferir é? os outros vídeos da outra temporada, o link tá na bio. Vamos lá, Boa Roberto, boa noite. noite. Tudo bom, Gel? Tudo Tudo bom? ótimo. Tudo em paz. Quero agradecer imensamente você ter topado participar. É um convite que já vinha É, sendo, né? já vinha sendo trabalhado Trabalhado, faz você se tempo. ofereceu, na verdade. Me diga. Já te apresentei, Já me Roberto. apresentou? Já te apresentei aqui. Acertou meu nome? Falou meu nome Só não certo? falei a Falou. parte do lindo que você pediu pra falar. Só não falei a parte Ah, do tá, lindo que você tá pediu bom. pra Mas essa falar. parte a pessoa já tá Como vendo, mim. né? Peraí que eu vou acender a luz. Um minuto. Pronto, Roberto. Mas vamos. Certo. Acho que agora ficou melhor, né? Vamos lá. Vamos bater o bate-papo. Se vocês tiverem Acho que aqui tá perguntas, vocês melhor. podem fazer perguntas também. Ok. Sim. Primeira coisa que eu queria falar é a seguinte. Você me corrigiu quando eu sugeri o tema para você. Isso. Lembra disso? Eu falei a criminalização da homofobia. Você falou criminalização da Isso. LGBTfobia. Aí eu queria que você já começasse Então, explicando isso. Pode ser? rapidamente, né? As pessoas que têm a faixa etária de 30 anos ou mais estão habituadas àquela sigla GLS, né? Que era gays, lésbicas e simpatizantes. Essa sigla sempre foi extremamente criticada por ela ser extremamente excludente, né? Por ela excluir as pessoas bissexuais, travestis, transexuais, dentre diversas outras identidades de gênero que existem, né? Então, a sigla LGBT foi a sigla efetivamente abarcar esse contínuo. Aí a gente utiliza LGBT, LGBTI, LGBTQIA, sempre com mais na frente, porque esse mais é um indicativo de que existem outras identidades de gênero ainda, para além, efetivamente, dessas que são integrantes da sigla, né? Então, a criminalização é da LGBTfobia, porque a bifobia, a lesbofobia, a transfobia são objetos da criminalização, assim como a homofobia. Então, quando a gente se refere à homofobia, a gente está Então restringindo. foi, então foi isso que lá em 13 de junho foi criminalizado pelo A STF. A LGBTfobia, LGBTfobia. porque Lésbicas, bissexuais. Só para quem não sabe a sigla, né? LGBT.
lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis. E outro T. Ai, meu Deus. Travestis, Transsexuais. transexuais e transgêneros. Exatamente. É... E o Q de E queer. queer, E o I? E intersexo, né? As o... pessoas intersexuais. E o I? E o I ficou de... Significa que o I ficou de fora da Não. criminalização? Então, quando a gente fala de LGBTfobia, né, a gente entende que houve uma extensão, na verdade, ainda não houve um avanço legislativo, né? O que existiu foi uma Sim, ampliação, tem isso o que também. existiu de fato foi uma ampla interpretação dada à lei de racismo, né? A lei que estabelece o crime de Sim. racismo, ela foi ampliada em seu entendimento para abarcar a discriminação decorrente de orientação sexual. Então, quando a gente fala de orientação sexual e de gênero, né, a gente está ampliando esse conceito, né? Então, o LGBT, a sigla LGBT, é apenas uma sigla que simboliza que essa criminalização ela alcança para além da homossexualidade, mas ela abarca também as demais composições de Já que você identidade de tocou, gênero. tá. Já que você tocou no legislativo, queria que você explicasse Uhum. brevemente, que nosso tempo é curto, o porquê foi parar no STF, né? Porque Então, primeiro foi para o o STF. legislativo e lá Uhum, ficou para entendi. Então, você está me ouvindo direitinho? Tá? Pronto. ouvindo. O STF, na verdade, ele julgou uma ação direta de inconstitucionalidade e um mandato de injunção. Essas duas ações, elas se referiam, assim, o ponto-chave dessas duas ações era justamente a omissão ocorrida no legislativo, uma vez que existiam diversos projetos de lei referentes à criminalização da homofobia em trâmite na Câmara, né? Mas que alguns deles estavam arquivados, inclusive, há mais de 7 anos. E estava evidenciando essa morosidade e essa letargia do legislativo em apreciar essa. Então, o judiciário interviu, julgando direta de constitucionalidade por omissão, justamente para suprir essa lacuna que está em aberto pelo judiciário, né? E, na verdade, o que o STF fez não foi legislar e nem criar uma lei, foi apenas ampliar a interpretação existente sobre uma lei que já existe de fato, né? Certo. É, só para dar os créditos, não sei se você vai lembrar, mas para dar os créditos, foi associação, não foi A ABGL, BGLT, não isso, foi lembro. a Foram duas BGLT associações. e foi um dos partidos políticos, né, que ingressou com a ação direta de constitucionalidade por omissão, e a associação, né, a BGLT, que foi a outra entidade que ingressou com essa ação que chegou até o STF. Rapidinho, ação. Tá, rapidinho. Tasso tá aqui falando que a internet tá ruim dele, eu acho. Então, só para lembrar, tá? Se você não quiser assistir agora, não tem problema. Depois eu vou colocar no YouTube, tá? Então você assiste lá. Tem um comentário aí. Se tiverem pergunta, pode fazer também, tá, gente? Tá, a votação foi lá em 13 de junho. Eita, a votação, a votação foi lá em 13 de junho. Foi 10 contra 1, né? De 11, só um se Na opôs. Foi verdade, isso? foi 8 contra 3. 8 contra 3? 3 votos contra? Tinha sido um só. Enfim, quem foram esses três? Vamos pegar. É, já tá valendo? Já está valendo. Outro dia eu estive em um evento, inclusive, com uma representante do Ministério Público chamada Lívia Vaz, que é bastante conhecida, bastante atuante nessa área LGBT também, na área de racismo, principalmente, né? E a gente estava conversando sobre isso, e ela me dizendo que já existem enfim, algumas turmas de estudo lá no Ministério Público, porque por se tratar de um fato novo,
né, efetivamente estão sendo estabelecidos os parâmetros, a constituição das câmeras temáticas, a designação de que setor do Ministério Público vai ficar efetivamente responsável por isso. Mas, assim, hoje já está, essa interpretação do STF já está em vigência, né, e já é absolutamente possível de ser levada ao judiciário. Certo. E isso significa na prática o quê, Roberto? Que a pessoa que se sente ofendida com uma piada homofóbica que gere Uhum. constrangimento, ela pode ir numa delegacia? Isso, Como é isso, isso isso na significa na prática? prática que se você sofre, né, se você é aviltado de alguma forma em sua esfera subjetiva, relacionada à sua sexualidade ou à sua identidade de gênero, você efetivamente tem o direito de, obviamente, munido das provas. Então, só destacando que se essa ofensa ocorrer no ambiente virtual, por exemplo, é fundamental que você se instrumentalize das provas necessárias para comprovar que ocorreu o fato, né? Então, é muito importante você efetivamente guardar os prints das telas, né? Porque se você não tiver efetivamente condição de averiguar de onde veio essa mensagem efetivamente, se a pessoa não identificou, se utilizou algum IG anônimo, né? Enfim, existem mecanismos legais, né, que efetivamente poderão ser utilizados para se averiguar de onde a mensagem surgiu, de que computador, quem foi o autor, né, efetivamente do fato. Então, é muito importante se instrumentalizar dessas provas. E se isso acontecer com alguém, né, seja gay, seja lésbica, seja travesti, transexual, transgênero, intersexual, não binário, né, se sofrer qualquer tipo de discriminação, você pode ou se dirigir até o Ministério Público, existe uma página, existe um link na página, no site do Ministério Público, né, no qual você pode formalizar essa denúncia, né, ou você pode se dirigir até alguma delegacia de polícia, formalizar uma queixa, né, se instrumentalizando das provas. Se for alguém que você efetivamente conhece, que você sabe o endereço, você já pode levar esses dados, porque já facilita o trabalho investigativo de apuração do crime, né? E o procedimento legal é o mesmo referente a outras condutas típicas, né, outras condutas criminosas, inclusive o racismo, que é o crime que foi, ao qual a LGBTfobia foi efetivamente equiparada. Né? Certo. Fabiana Prudente está fazendo uma pergunta aqui que você acabou Tá. de ver, quais os passos. E ela comentou também que os primeiros casos é que vão criar a jurisprudência sobre os crimes. É porque realmente é tudo muito novo, então realmente são os primeiros casos que vão mostrar o caminho, né? Como é que fala? Como é? Ela comentou, Fabiana Prudente, que são os primeiros casos que vão criar a jurisprudência sobre os crimes de LGBTfobia. Aí eu Hum. comentei, então, porque tá tudo, é uma lei nova, então são os primeiros casos que realmente vão dar aí o caminho, o direcionamento. Entendi. Então, é muito importante, é justamente nesse momento que a gente precisa que essas demandas elas sejam levadas ao judiciário, porque é justamente essa atuação, né, ou seja, o julgamento dessas ações, que vai sedimentar esse entendimento, né? E antes de mais nada, a gente continua na luta para que essa matéria ela seja apreciada pelo legislativo, porque por enquanto o que nós temos é uma interpretação judicial. Na verdade, quando a gente fala de direitos da população LGBT+, apenas de entendimentos de precedentes jurisdicionais, né, de entendimentos judiciais, né, que efetivamente desenvolveram decisões paradigmáticas que estabeleceram alguns direitos na prática, como casamento homoafetivo, união civil homoafetiva, a possibilidade de adoção por casais homoafetivos e agora a criminalização da LGBTfobia.
Só lembrando, Roberto, quero até lembrar um caso muito triste que aconteceu, é que a LGBTfobia não afeta somente os LGBTs, né? Teve um caso que um cara morreu porque estava abraçando um irmão na rua e foi assassinado, né? Então, né? É um problema que não envolve somente os LGBTs, né? E eu queria saber, assim, como é que qual é a pena? Qual é a pena? Sabe dizer qual é a pena? Assim, se varia também? A Então, pena a do crime? pena é a mesma do crime de racismo. Ela pode variar de 1 a 5 anos de reclusão, né? Em tese, a pena básica é de 1 a 3 anos. Mas ela pode ser ampliada para de 2 a 5 anos, a depender do veículo através do qual você pratica esse ato. Então, exemplo, existem algumas condutas que Sabia agravam não. esse crime. Então, se você utiliza, por exemplo, algum veículo de grande circulação, né? Ou seja, se você se utiliza de um blog, de um site, isso é exatamente como se fosse um elemento qualificador desse crime e provoca automaticamente a possibilidade desse aumento de pena. Mas a pena varia entre 1 a 5 anos de reclusão. Tá. Só um comentário também que eu queria fazer aqui é que a gente não, a lei não está querendo cortar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão está garantida também na Sim, Constituição. O que está o que tá em questão aqui são as coisas que sim, ofendem outras pessoas, exato, né? São coisas que é o exatamente. preconceito É muito mesmo, importante a gente destacar isso. é aquela velha história, né? É isso. É muito importante a gente Uhum. destacar Pode isso, continuar. porque na verdade o que está sendo criminalizado não é porque as pessoas confundem muito opinião com discurso de ódio. Uhum. Né? Então, muitas vezes, o que você acha que é uma Exatamente. simples opinião, na verdade, é uma ofensa direta à Uhum. existência do outro. Então, a gente precisa ter esse limite. Né? Exatamente. A gente precisa entender que as nossas convicções, a nossa opinião, ela não pode incitar um discurso de ódio, ela não pode expor, né, o outro a uma situação de vulnerabilidade, uma situação de violência, principalmente em se tratando de um país que lida com vídeos relacionados à população LGBT, principalmente a população travesti e transexual, né? E outra, Roberto, sabe me dizer por que que ficou pode preso? falar. Por que que ficou preso tanto tempo no legislativo? Já que você entrou nessa questão. Então, é difícil eu te falar exatamente, mas a gente consegue supor, né? A gente consegue imaginar. Nós sempre tivemos um legislativo Uhum. extremamente retrógrado, extremamente conservador, né? Extremamente preconceituoso, né? Inclusive, os próprios nomes das bancadas, né? Bancada ruralista, bancada da bala, bancada do boi, bancada do pipa, sempre teve, Da puta que pariu. enfim, esses fundamentos religiosos, morais, né, de forma muito arraigada, né? Então, infelizmente, a gente não, salvo engano, a gente teve em 1990 e alguma coisa, 92, 94, se eu não me engano, assim, na época, a deputada Marta Suplicy foi quem efetivamente deu ingresso. Foi a primeira vez que chegou até a Assembleia Legislativa, né, essa temática da criminalização da homofobia. Então, assim, isso não é um assunto que começou a ser discutido ano passado ou há 5 anos atrás. Existem diversos projetos de lei, Sim. né, inclusive projetos em sentido contrário também, né, e que ficaram muito tempo parados. Então, justamente por isso, né, houve essa possibilidade argumentativa de provar deixada pelo legislativo. Pronto. Eu acho que não ficou. Ah, já Para mim não eu ficou queria nenhuma falar dúvida. só uma coisa também, que eu achei que fosse surgir Ah, dúvida nesse sentido, mas como ninguém falou, eu acho que é importante também a gente destacar, porque as pessoas comentam muito pode falar. sobre essa questão da exceção relacionada aos templos religiosos. Não é isso que fica parecendo, Eu não queria falar isso, mas já que que você falou, fica então vou falar. parecendo que no templo religioso
absolutamente permitido qualquer tipo de discurso de ódio. Não é exatamente isso. Inclusive, na própria decisão do STF consta isso expressamente. Né? O que ficou validado, né, ou o que ficou efetivamente possibilitado foi a reverberação, ainda que pública, né, diante do templo, dos fiéis, enfim, diante dos pares, né, de, por exemplo, você, efetivamente, dentro da sua igreja, se você falar, não, eu não concordo com a homossexualidade, eu não acho que deva ter beijo gay na novela, e isso, efetivamente, pode ser excluído de uma eventual criminalização. Mas incitar discurso de ódio, é, se o seu pastor da sua igreja diz, ou seu padre, ou enfim, qualquer líder religioso que seja, se ele diz, por exemplo, que se o filho dele for gay, ele vai matar ou ele vai espancar, isso configura um discurso de ódio, incitação ao ódio, e isso também é passível de criminalização, mesmo que ocorra dentro de um templo religioso. Tá? Só para a gente ficar atento a isso. Foi bom você falar. Eu não queria. Tá, eu não queria falar dessa parte religiosa, mas já que você falou, ótimo. Ficou esclarecido. Roberto, pra mim, tá ótimo. Já passamos, estouramos demais o tempo. Eu falo que isso vai ser 10 minutos, né? Nunca é 10 minutos. Então, quando eu falo 10 minutos, gente, nunca vai ser 10 minutos. Quem perdeu, eu vou deixar a live disponível aqui. Vai ficar 24 horas. E qualquer dúvida, pode falar comigo também. Vou salvar também. Qualquer dúvida, me coloca à disposição, para esclarecer. Exatamente. Falar também. Vai estar disponível também no YouTube. Tem os comentários lá para vocês comentarem. Nesse intervalo todo aí, que eu não sei quando vai estar no YouTube, porque minha vida é louca. Então, podem mandar dúvidas para mim ou para Roberto. Aí, se você responder, Roberto, Marco. marca. Se eu te responder, tá. eu te marco. E a gente vai trocando ideias. Muito. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente. Se tiver alguma dúvida pontual, né? Eventualmente alguém, situação poderia se enquadrar eventualmente com homofobia, LGBTfobia, né? E aí a gente pode discutir, a gente pode conversar direitinho em relação a isso. Viu? O mais importante é não não subnotificar esses crimes, denunciar que agora nós temos, né, esse dispositivo a nosso favor. Isso é fruto de uma luta histórica, né? Foi uma grande conquista e a gente tem que se instrumentalizar disso. E, gente, apoie a causa das minorias, porque um dia pode chegar a você de alguma forma. Minha opinião. Roberto, muito Eu que agradeço. obrigado. Pra quem não sabe, ele tá... Eu tô... A cara não nega, né? Então, vá no médico pra saber. Beijo. Muito obrigado. Tchau. Tá? O link do canal no YouTube tá na minha bio aqui do Instagram, viu? Então é isso. Beijo. Vinho. Brigadão. E obrigado a todo mundo que assistiu. Tchau, pessoal. Viu? Tchau, Roberto. Tchau. Beijo, obrigado. Obrigadão, gente. Então é isso, né? Como já falei, toda quarta-feira eu vou estar aqui ao vivo com um tema neste novo cenário especial. Super efeito especial. E depois o conteúdo desse vídeo vai estar aqui no YouTube, tá? O link, como já falei, está na minha bio. Beijo a todos. Se cuidem e fiquem com Deus, tá? Tchau.